Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o capítulo 2 da Epístola de Paulo, apóstolo a Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no ministério como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo logo que tenho provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. De fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém. Uma carta, irmãos, quase que pessoal, onde Paulo
descreve aqui os seus sentimentos, mas não deixa de fazer recomendações aos irmãos de Filipos para que a igreja fosse confortada, e como ele tinha já algum conhecimento do estado em que eles se encontravam espiritualmente, o apóstolo pudesse se alegrar no Senhor. Isso porque quem ama a obra de Deus se alegra no crescimento dela, no que diz respeito à vida espiritual. Ele tinha dito para aqueles irmãos alguma coisa sobre perseverar no amor fraternal, procurando ser humildes, ajustando-se, adequando-se, de forma que pudessem viver pacificamente, sem obstáculos por incompreensões, divergências, que essas coisas trazem para as pessoas problemas e dificultam caminhar. E ele tinha tido muitos combates por causa de lutar pela Irmandade, querendo ver a Irmandade livre e servindo a Deus com alegria. E nesses combates, ele disse: vocês que já viram o mesmo combate que tem em mim, vocês já perceberam, e sabem que existem em mim essas lutas, que eu quero ver vocês bem. Então, se há em vocês algum conforto em Cristo, se há em vocês alguma consolação de amor, ou até comunhão no Espírito Santo, e afeição e compaixões de uns para com os outros, se isso existe em vocês, então completai o meu gozo, para que vocês venham a sentir o mesmo que ele sentia, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então ele dava uma receita para eles viverem nessa forma, dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não dando muita atenção cada um para o que propriamente seu é, mas para o que é dos outros também, no sentido de ajudar, de fazer o bem, no sentido de animar, de fazer com que os que estão próximos possam viver melhor, sentindo-se melhor. E para as pessoas se sentirem melhor, elas devem receber o bem, porque quem recebe o mal não se sente bem. Então, tudo o que pudermos fazer de bem, conselhos, orações, instruções, ajudar os nossos irmãos, nós estaremos cumprindo o que o Senhor Jesus nos ensinou e o que Paulo escreveu aqui. Podendo fazer e não o fazendo, irmãos, nós cometemos um erro que é a omissão. E omissão também é pecado. Cometer o mal é uma iniquidade. Deixar de fazer o bem também é um pecado diante de Deus. Então, nosso dever, irmãos, é amarmos cordialmente uns aos outros, para que o benefício desse amor se estenda a todos. O que adianta numa casa uma pessoa só ser feliz e o resto da família viver em guerra e em batalha? Então a casa não tem paz. Mas se todos estiverem felizes, haverá paz naquela casa. De modo que o Senhor, então, irmãos, dava a Paulo de escrever isso, porque ele sabia que os irmãos eram obedientes. Dizia: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E para isso devemos fazer todas as coisas
sem murmurações e nem contendas. Aí ele diz então por quê? Ou para quê? Para que assim vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aqui é que está, irmãos, a diferença. Aqui é que reside a qualidade dos que têm o amor de Cristo no coração, vivendo neste mundo que cresce na corrupção a cada hora. Então ele diz que para que isso ocorra, devemos reter a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ele dizia, eu gostaria de me gloriar, de não ter corrido e trabalhado em vão. E olha que ele trabalhou, Paulo lutou, batalhou, até a morte, porque ele foi morto, numa morte terrível. Ele lutou, para poder, irmãos, gloriar-se, ou seja, alegrar-se naquilo que era de Deus, de haver cumprido o seu dever de formar um povo santo, um povo que pudesse levar avante o que ele estava deixando. Mas como este povo estava vivendo no meio de uma geração corrupta, uma geração perversa, irmãos, esta obra por ali ela acabou se desfazendo. Se alguém for lá em Filipos hoje, não encontra nenhum crente mais. Se falar de Jesus Cristo, não sei, talvez tenha um ou outro cristão, mas isso aí é talvez cristão por uma opção ou por uma filosofia de vida, mas fiel a Deus, amando-se mutuamente e cordialmente, irmãos, só naqueles onde o Espírito de Deus habita. E é com estes que o Senhor está falando nesta hora. Que para isso precisamos reter a palavra da vida, porque nesta geração corrompida e perversa, nós precisamos resplandecer como astros no mundo. Glória ao nome do Senhor. Agora, irmãos, então vamos considerar um pouquinho isto. Paulo já falava isso aos irmãos filipenses, que eles precisavam ser irrepreensíveis e sinceros, como filhos de Deus, sem nenhuma culpa, de consciência limpa, mas vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. Então vamos fazer o seguinte agora, considerar um pouquinho que corrupção e perversidade havia naquele tempo que não haja hoje. Será que hoje não está muito mais corrompida e pervertida a humanidade do que naquele tempo? Muito mais. Se naquele tempo esta recomendação de Paulo era para que o povo pudesse fazer estas coisas para ser irrepreensíveis, isto é, não deixar motivo de ser repreendido, porque estavam andando corretamente, e sinceros, na maior pureza de sua consciência, mostrando para todos que são filhos de Deus, em cujas consciências não reside nenhuma culpa. É isto que o Senhor nos quer hoje. É isto que o Senhor dá de pregar hoje. Glória ao nome do Senhor. O apóstolo dormiu, irmãos. Ele talvez tenha dormido contente por haver cumprido, porque ele dizia, já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício, e o tempo da minha partida é próximo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, o justo juiz, espero que o justo juiz me dará naquele dia a coroa. Irmãos, olha o que ele pôde dizer. Combati o bom combate. Lutei, chorei, me debati, fui preso, apanhei, mas eu preguei, eu falei. Apanhei muitas vezes, mas não deixei de falar a verdade. Não escondi a verdade.
Não deixei de anunciar a Cristo Jesus, este crucificado, isto é, o seu sofrimento para que nós tivéssemos liberdade hoje. Então eu combati não existe combate melhor do que esse que eu pude fazer. E olha, acabei a carreira, cheguei no fim, cheguei no topo, não preciso mais andar daqui para frente. E guardei a fé que Ele me deu está aqui até hoje. Não desvaneceu, não naufraguei na fé. Ainda creio em Jesus Cristo crucificado. Ainda sinto Ele no meu coração. Ainda Ele fala na minha boca. Glória ao nome do Senhor. Então agora eu vou morrer, vou terminar meus dias aqui. Uma libação que será feita. Mas me conformo de não ter batido nem combatido em vão. Bendito seja o Senhor. E tudo isso para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus sem culpa. Ora, irmãos, vamos falar então de culpa. O Senhor Jesus foi morto e Ele levou sobre si, na cruz, as nossas culpas e a nossa condenação. Como nós fomos considerados por Deus culpados pelo pecado de Adão, Jesus tomou sobre si e levou na cruz. E levou também o resultado desta culpa, condenação. E Ele foi condenado e foi morto por nós. Então não temos mais culpa. A culpa dos pecados originais, Jesus levou na cruz. As pequenas culpas que recaem sobre nós durante o nosso viver, porque estamos neste tabernáculo de carne, somos seres humanos. Então, temos um justificador, temos um advogado. O advogado vai perante o juiz justificar, apresentar, defender. Tem aquele que vai para condenar, mas o advogado do acusado, ele vai para defendê-lo. E nós somos acusados. Quem nos acusa é a nossa consciência. Ela fala, você errou, você mentiu, você cobiçou, você pensou mal, você fez isso, você fez aquilo, e a pessoa fala, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Aí vai aqui, Senhor, olha só que situação que eu estou. Eu errei, numa situação que eu não esperava, eu tropecei, mas eu te amo, Senhor. Eu quero a tua misericórdia. Podes me justificar, Senhor? Tu me aceitas na tua presença? Então o advogado vai lá perante o juiz dos juízes e apresenta a nossa petição e a nossa justificação. Então, depois que nós alcançamos pela comunhão do Espírito de Deus que se move dentro de nós e confirma que somos filhos de Deus, foi embora a culpa, consciência limpou, e nós estamos agora na condição de filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrompida. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de quem ouvir esta palavra, agora faça uma viagem para trás um pouquinho. Pense um pouquinho no que fez, no que errou, onde caiu, onde tropeçou. E vê se há vida. Porque se não há vida, morto, irmão, só pode ser sepultado. Mas vivo, ainda que esteja agonizando, ainda há recurso. Glória ao nome do Senhor. Porque quando se encontra num acidente, um carro que bateu, capotou e aconteceu tanta coisa, e tiram lá a pessoa caída lá no chão, toda torta, ensanguentada, quem olha diz, esse já foi, esse já morreu. Mas só vai saber se morreu depois que vem o médico, e ele olha e olha, quando ele avisa, corre, vamos socorrer, porque a vida ainda há esperança. Bendito seja o Senhor. Quem ainda tem um fio de esperança na misericórdia de Deus, o Senhor quer te tornar hoje irrepreensível.
Se puderes alcançar misericórdia, chega-te ao Senhor e busca perdão e misericórdia, porque precisamos viver no meio desta geração corrompida e perversa sem nos corromper. Glória ao nome do Senhor. Mas a corrupção, irmãos, é como uma praga que cresce, que contamina, que ela pega de um para outro, ela pega por aquilo que se vê, por aquilo que se ouve, por aquilo que a gente lê, por informações, por sonhos, por revelações do adversário, todos os meios de comunicações que existam, transmitem para as pessoas, irmãos, coisas que podem contaminar, que podem levar a pessoa a vir a menos na fé. Por isso que não se pode deixar de congregar e ouvir a palavra, porque a palavra vem e abre um espaço, irmãos, abre um horizonte na nossa frente. Quem quiser se salvar, use a palavra, porque a palavra nos dá garantia de que Deus nos aceita na sua presença. E hoje, irmãos, a condição desta palavra é de nos tornar irrepreensíveis. Glória ao nome do Senhor. Mas tem um detalhe, irmãos. Em que lugar? Porque se nós vivêssemos só aqui dentro e ser irrepreensível daqui, não é tão difícil, porque aqui a gente olha no rosto um de um, só se vê santos e santas, mulheres santas, homens santos. Malícia não chega aqui, ou não deve chegar. Pensamentos ruins não tem espaço para ele, porque só se fala naquilo que é de Deus. Então viver em santidade aqui é muito fácil. Daqui a pouco a gente vai orar, vai falar com Deus outra vez, vai agradecer. Agora, Ele está falando conosco. Qual é o mal que pode, irmãos, perdurar diante da fala de Deus? Nada. Quando o Senhor fala, irmãos, o seu poder é de criar. Ele faz apagar o mal, Ele faz vir o bem, Ele faz crescer em nós, irmãos, aquilo que vem dEle. Então o mal não persiste em nós, aqui dentro. Mas nós não vivemos aqui dentro. Nós vivemos no meio de uma geração perversa e corrompida. Corrupção nas crianças. Desde quando aprende a falar? Nem aprendeu a falar ainda, já começa a aprender as coisas deste mundo, porque o mundo hoje virou uma escola. E esta escola não é somente lá na escola, não precisa ir lá à escola. Tanto é que nem trabalhar já quase que não se precisa mais, trabalha de casa, salvo se for um trabalho manual. Mas se é um trabalho intelectual, a pessoa faz de casa, faz deitada na cama, não é? É home office, faz em qualquer lugar, onde estiver faz, do jeito que estiver, trabalha. Mas de outra maneira, tem que estar junto, tem que ir aqui e ali. A criancinha vai à escola, aprende a cantar um hino, aprende o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, aprende a oração do Pai Nosso, mas chega na escola, aprende tantas outras coisas. Trabalha a mãe, trabalha o pai, deixa a criancinha cedo e pega ela no final da tarde. Teve todas estas horas expostas a um ambiente que nem sempre é bom, muitas vezes é até nocivo. Então, um pouquinho que aprende de bom, perde e leva em troca coisas que não são boas. Essa é a formação das nossas crianças. Sem contar de que o método, a maneira hoje da educação não permite mais, irmãos, com que haja uma punição aos filhos. Então, e de fato, irmãos, a punição física, ela não só gera ódio na criança, mas não permite que a criança seja ensinada. Daqui a pouco vão querer nos impedir de ensinar isto aqui, olha, o Evangelho de Cristo. E já estão querendo fazer isso. Daqui a pouco se fica obrigado a ensinar outras doutrinas que corrompam os sentidos dos nossos filhos. E o maior tesouro dos pais são os filhos. E quantos pais que preferem investir todo o seu dinheiro nas coisas boas materiais, boa roupa, boa comida, boa escola, bom lugar para passear, viagem, estadias em outros lugares, em outros países, e assim gasta
tudo que pode na melhor escola, na melhor roupa, na melhor comida, mas não perde 5 minutos em falar da palavra, em ensinar a criança a ser pertencente a esses que são irrepreensíveis, ensinar a criança o que é ser irrepreensível, que não precisa mais ser repreendida porque está no caminho do bem. Então nós não temos tempo de ensinar a criança a cantar, a orar, não temos tempo de contar as histórias que aqui estão registradas nestes livros. Foram feitas, irmãos, Deus deu a graça de serem feitas em várias igrejas pelo Brasil afora. Um local para ensino das crianças, enquanto os pais estão congregando, as criancinhas estão lá 1 hora e pouco, aprendendo a cantar, a orar, a conhecer as histórias da Bíblia, o Novo Testamento, quem é Cristo, quem são os apóstolos, e as irmãs que se dedicam a ensinar, mas são pouquíssimos lugares que fazem isso, o resto as crianças estão aí, nós não temos tempo de ensinar, o avô não tem tempo, nem a avó, nem os pais, e assim por diante. Então as crianças sendo geradas, crescidas, criadas, formadas no meio de uma geração corrompida e perversa. A mocidade então nem se fala. O adolescente nem se fala. Cria na sua mente, irmãos, um estado psíquico confuso de tantas informações malignas, perversas, que mudam toda a sua forma de pensar da realidade da vida, esquece-se de Cristo. Aliás, de Cristo fala-se contra, porque o anticristo criou um poder, vem crescendo no mundo, está dominando e vai dominar e vai crescer. Os partidos que negam a existência de Deus crescem, se multiplicam, e nós vivemos num momento que daqui a pouco domina nossa nação, não teremos condição de servir. A Irmandade não é estranha isso aqui, não. Isso aqui não é nada de história, é verdade, é geração perversa e corrompida. As ideologias de gênero que hoje se espalhou no mundo, perdeu a função, desrespeita, desonra a Deus, não teme mais a Deus. Deus se tornou um objeto, Jesus uma história, um conto, um ícone que serve somente de referência, não tem mais valor nenhum, não é mais para salvação. Ser cristão é apenas uma filosofia de vida. Muitos dizem, não, eu sou evangélica, eu sou evangélico. Mas vai ver por que é. Porque é uma opção que escolheu para ser. Mas aquele que chora aos pés do Senhor, que busca misericórdia para limpar a consciência, irmãos. Quantos grandes que na hora da morte a consciência passa um filme de tudo que fez e não há mais recurso para se justificar. Mas igreja reunida aqui nesta manhã, diante disto, aceite esta proposta que Paulo falou com os filipenses e hoje o Senhor fala com todos nós. De sorte que, meus amados, como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas na minha ausência muito mais, assim também operai agora a vossa salvação com temor e tremor, que caia em nós um pouquinho do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, e vamos pedir ao Senhor que nos justifique e que nos guarde, porque nós estamos, irmãos, no meio desta confusão no mundo, se corrompendo de todo jeito, mas quando vamos congregar, uma sujeira que caiu no nosso vestido, respingou uma sujeira do pecado, e chegamos ao culto com a consciência pesada e o adversário com o dedo apontando aí a nossa sujeira, apontando aí o nosso defeito, de repente aparece o Senhor e disse, o Senhor te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Ó igreja, seja agora repreendido todo o mal que o inimigo lança contra o povo de Deus, e o punhado de gente que sobrar para se salvar, recebamos agora o poder para sermos irrepreensíveis em amor. Glória
glória a Jesus. Se caísse dos céus agora uma chuva deste amor de Deus, irmãos, que excede todo entendimento, todo conhecimento, que nos tomasse, a Irmandade ia sair daqui dizendo: graças a Deus, eu vim com a consciência tão pesada, dormi essa noite mal, acordei tão ruim, mas agora estou aliviada, estou aliviado. Recebo o alívio da presença de Deus no coração. Bendito seja o Senhor. Olha, irmãos, enquanto Deus fizer isto, nós vamos continuar falhando, tropeçando, chorando nos pés do Senhor, mas o Senhor contente conosco. O Senhor olha para nós, vê um coitadinho de um irmão, de uma irmã aí, chorando: ah, me perdoe, Senhor. Lá vem o Senhor com a sua misericórdia. Sabe o que Ele faz? Dá uma consolação. A Irmandade precisa de alguma consolação, de amor? Receba pela vossa comunhão a consolação do Espírito Santo, que nos consola e nos conforta, para vivermos no meio desta geração perdida, mas que Deus nos salve para a vida eterna. Deus seja louvado.